nós precisamos entender um pouco mais das nossas emoções, porque lidar com as nossas emoções de forma cega vai fazer com que nós não consigamos ter uma clareza no nosso processo de tomada de decisão, vai fazer com que nós não consigamos lidar com essas flutuações e que nós realmente reforcemos essa sensação do tipo, então eu devo ser louca. E não, você não é louca assim como eu não sou louca. Nós só somos normais. E a vida normal é assim. Então vão existir dias bons, vão existir dias ruins, vai existir o dia que tu tá muito feliz, vai existir o dia que tu tá muito triste, e isso é a vida acontecendo. Respira e não pira, como eu sempre digo. Mas como respirar e não pirar de uma forma facilitada, né? O que a gente pode utilizar de ferramentas? E aí que entra a discussão do... É engraçado como que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para as nossas oscilações emocionais, ou olhamos para a nossa euforia, ou para a nossa tristeza, para o nosso sofrimento, e por vezes achamos que somos um problema, né? Assim, muitas vezes eu me olho, eu mesma, e penso assim, eu devo ser louca. Talvez você já me viu várias vezes falando isso aqui no podcast, né? Eu devo ser louca. Por que nós temos esta impressão distorcida de nós mesmos, né? E a verdade é que uma vida perfeita, uma vida sem sofrimento, uma vida sem oscilação emocional, sem euforia, uma vida em que haveria o equilíbrio pleno. Meu Deus, estou com um trava-língua real, né? Uma vida em que haveria equilíbrio pleno não existe. Não existe uma vida em que nós conseguiríamos ter equilíbrio pleno em nenhuma das áreas da nossa vida. Só que por vezes nós exigimos isso do nosso emocional. Nós exigimos que nós não tenhamos flutuação emocional, nós exigimos que nós estejamos sempre num dia bom, nós exigimos que nós não sofremos, nós exigimos que não sentimos raiva, não sentimos tristeza, não sentimos euforia. Mas isso não existe. Uma vida normal é uma vida que vai existir tudo isso. Que vão existir bons dias e maus dias. Insano é achar que será diferente. E aí é que está boa parte das nossas decisões financeiras, elas são tomadas ignorando que existe todas essas variações. Então nós fazemos escolhas financeiras em que sim, o teu estado emocional interfere no teu processo de tomada de decisão. E é importante que o faça. Mas você desconhece. Você desconhece porque você também não se conhece. Porque quando você tem uma oscilação ou outra, ou quando diante de alguma situação tu fica triste, tu te cobra que tá errado sentir isso. E aí tu dá pouca importância pro impacto que isso vai ter nas tuas escolhas. O que eu quero dizer com toda essa conversa um tanto filosófica para iniciarmos o nosso episódio número 161 do podcast Mais Que Finanças? O podcast, vou fazer a minha intro antes de seguir. O podcast que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Já temos 161 episódios, né? É muita coisa. Se você pensar, são quase 160 horas de conteúdo técnico profundo, com artigo científico sendo disponibilizado inteiramente gratuito. Tenho orgulho do que foi construído aqui. Mas voltando, se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta, às 19 horas, temos episódios novos aqui, discutindo o que há de mais novo dentro da teoria, né, da ciência de comportamento, e por vezes não mais novo, mas que tenha relevância para que a gente possa aplicar de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Sem mais delongas, a minha introdução filosófica, ela foi com o objetivo de dizer que nós precisamos entender um pouco mais das nossas emoções. Porque lidar com as nossas emoções de forma cega vai fazer com que nós não consigamos ter uma clareza no nosso processo de tomada de decisão.
vai fazer com que nós não consigamos lidar com essas flutuações e que nós realmente reforcemos essa sensação do tipo, então eu devo ser louca. E não, você não é louca assim como eu não sou louca. Nós só somos normais. E a vida normal é assim. Então vão existir dias bons, vão existir dias ruins, vai existir o dia que tu tá muito feliz, vai existir o dia que tu tá muito triste, e isso é a vida acontecendo, né? Respira e não pira, como eu sempre digo. Respira e não pira. Mas como respirar e não pirar de uma forma facilitada, né? O que a gente pode utilizar de ferramentas? E aí que entra a discussão do nosso episódio de hoje, que é tratar sobre este livro aqui. Por que ninguém me disse isso antes? Sim, hoje é um episódio sobre este livro. Volta e meia eu faço episódio sobre livros. Volta e meia não, fazia tempo que eu não fazia. E eu sei que vocês gostam bastante, né? Porque no fim dá um direcionamento de onde buscar mais informações para além dos artigos que eu sei que muitas pessoas têm uma maior dificuldade de conseguir ler, interpretar e tudo isso. Então, volta e meia eu trago um livro. E aí, por que eu tô trazendo este livro para discutir essa relação com essas flutuações emocionais e tal? Porque esse é um livro escrito por uma psicóloga e ele parte exatamente dessa discussão, né? Porque ninguém me disse isso antes. Porque ninguém me disse que é normal ter oscilações. Por que ninguém me disse antes que pensamentos intrusivos, eles vão acontecer? Por que ninguém me disse antes que eu vou ter dia ruim? Por que ninguém me disse antes que ansiedade em determinadas circunstâncias é o normal? Por que ninguém me disse antes que o equilíbrio pleno não existe? Então, é muito interessante a visão que ela traz nesse livro, porque ele parte dessa construção. Por que ninguém me disse antes que eu não sou anormal por sentir isso, né? E como, então, diante do que é normal, havendo essas oscilações todas, como diante disso eu consigo viver melhor, tomar melhores decisões? Viver aquele sofrimento, mas que ele não perdure por um prazo muito grande. Como que no final das contas eu consigo regular as minhas emoções? E aí esse livro é muito realista nisso, né? Ele traz diversas ferramentas que tu pode aplicar na tua vida para regulação emocional. Então são estratégias simples, tanto é que ela começa o livro falando que é uma ferramenta para enfrentar os altos e baixos da vida, e ela traz diversas ferramentas apresentando essas discussões, assim, de o que fazer, como fazer, quando fazer, e eu achei que era muito interessante. Um adendo importante, né? Ele não é um livro extremamente científico, como alguns que eu já indiquei aqui, por exemplo, Rápido e Devagar, Misbehave, que também tem bastante exemplos, né, de pesquisa científica. Esse não é um livro que tenha exemplos de pesquisa científica, assim, maçantemente. Ela usa algumas indicações, mas não é a maior parte do estudo, assim, do livro, né? A maior parte do livro é muito sobre como que ela percebe e percebeu ao longo da carreira dela, ela é uma psicóloga, os diversos desafios que os clientes dela trouxeram, e ela foi trazendo isso, né, dentro do livro, e também ela dá alguns exemplos pessoais que são bem interessantes. Então, é muito mais nessa pegada, assim, do que propriamente um livro extremamente científico. E aí a minha indicação, ela é muito pautada nisso, nesse aspecto de trazer de uma forma simples a compreensão de como existem essas oscilações e como que nós podemos melhor lidar com elas. Porque se nós conseguirmos lidar melhor com as nossas oscilações emocionais, nós conseguimos também tomar melhores decisões, inclusive com o nosso dinheiro, né? Quando eu não estou compreendendo, não estou de forma consciente entendendo o que eu sinto, eu vou ser mais vulnerável a tomar decisões ruins. Se eu conscientemente percebo, eu tô triste. Nossa, eu tô triste. Olha só, eu triste certamente iria querer comer mais doce,
no meu caso, esse é meu gatilho, né? E é engraçado, olha só. Autoconhecimento é maravilhoso. Quando eu tô ansiosa, eu não como. Agora, quando eu tô mais pra baixo, eu quero comer. Quando eu tô na TPM, por exemplo, eu quero comer doce, do bolo, eu amo bolo. Mas é interessante nós vermos como que existem as nossas respostas comportamentais frente àquela oscilação emocional, né? Dentro da TCC, ela sempre diz que existem esses comportamentos de enfrentamento, esse é o termo que ela usa, né? Então, diante de uma determinada circunstância, tu vai construindo comportamentos de enfrentamento, que na maior parte das vezes não são funcionais. Então, assim, um comportamento de enfrentamento da minha oscilação emocional, quando tá mais pro lado de afeto negativo, tristeza, é comer doce. Não é funcional, né? Se eu compreendo isso, eu consigo ser menos suscetível. Jéssica, tu tá meio triste. Então, tu tem uma tendência a querer comer mais doce. Tá, peraí, então respira e não pira. Qual seria um caminho mais funcional para minimizar e lidar melhor com isso? Tá, primeiro eu tenho que entender da onde vem esse sentimento, então. Que esse sentimento diz respeito na minha vida? Ele é real? Ele é uma ruminação minha? Ele é uma catastrofização minha? Da onde eu tô tirando isso? E aí, analisando os meus próprios pensamentos, nós chamamos isso de metacognição, para que a gente consiga caminhar de uma forma mais assertiva, mesmo nos dias que eu estiver mais para baixo, né? Então, eu julgo que esse tipo de entendimento, ele é muito importante que tu se entenda, e é muito importante que tu tenha ferramentas para isso. E aí esse livro, ele vem justamente nessa pegada, assim, para que você leia, você consiga se identificar em algumas coisas e que tu consiga ter essas ferramentas que te ajudem nesses momentos, que não são ferramentas de autoajuda, por exemplo. Tem uma página, inclusive, que ela fala, deixa eu ver se eu anotei a página, vou citar aqui, que ela fala que coloque fora as frases de efeito. Sabe aquelas frases assim de eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu sou não sei o quê. Aí ela diz assim, coloque fora as frases de autoajuda, mas não é exatamente dessa forma que ela escreve, né? Mas por isso que eu acho interessante, assim, sabe? Porque ele sai dessa construção, assim, meio ilusória de como tu mudaria a vida e ela vai pra vida real. Ó, o que ninguém tinha me dito antes, né? Mas não é um livro técnico, profundo, com embasamento de tudo, mas eu acho que é um livro para quem já conhece muito de terapia cognitiva comportamental, quem já conhece muito sobre psicologia, quem já tem o costume de se autoanalisar com grande frequência, vai achar um livro um tanto até superficial. Mas para aqueles que ainda estão nessa fase de desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver essa habilidade de implementar ferramentas, eu acho riquíssimo. É que nem quando eu indico A Mente Acima do Dinheiro, para entender um pouco de padrão de comportamento financeiro, né, e perfis, não é um livro extremamente técnico, mas é um livro de porta de entrada incrível, né? Esse aqui é na mesma pegada, tá? Então vamos, assim, avaliar um pouquinho sobre o livro e trazer alguns pontos importantes. A questão central é essa que eu estava dizendo, né? Sobre que o sofrimento é algo que todos nós vamos passar. Então, não é normal que tu viva todos os dias com um sorriso no rosto. Isso não é normal, né? E também não é normal que tu viva todos os dias chorando e triste. Mas que essas oscilações, elas vão acontecer. E que tu não é um ET, embora aqui nós sejamos ETs, né? Então esse não é o melhor exemplo. Tu não é um ser anormal porque tu tem essas construções. E aí ela começa o livro falando sobre o desânimo, né? E eu acho muito interessante isso.
essa abordagem que ela traz do desânimo, porque ela diz que a pessoa que retroalimenta esse desânimo, essa tristeza, esse não estar bem, e aí ela vai começar a construir uma vida pautada nisso, que ela retroalimenta isso, e aí todas as coisas à sua volta começam a reforçar este desânimo. E eu lembrei do livro que eu ganhei de aniversário da Letícia. A Letícia é a minha sócia no desenvolvimento do aplicativo. Acho que eu nunca mencionei aqui no podcast, né? Mas nós estamos desenvolvendo um aplicativo de finanças comportamentais para gestão financeira, só que com toda essa bagagem comportamental. Não está ainda disponível, ainda estamos trabalhando, temos um longo trabalho pela frente em relação a isso. A Letícia é quem tá à frente de toda a parte técnica do desenvolvimento do app, né? Tá ficando incrível. Do técnica que eu digo do ponto de vista de desenvolvimento mesmo da programação, e eu fico com essa parte mais técnica de conhecimento, né, de finanças comportamentais, e nós imaginamos que no ano que vem, 2026, nós já possamos fazer um primeiro lançamento para o público em geral. Hoje em dia está só interno para os alunos. Então, um spoiler aí, né? Mas a Lê me deu um presente de aniversário que foi o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Eu ainda não terminei de ler, recém comecei, porque eu quero ter livros levinhos para que eu possa ler de noite, né? E aí eu queria me introduzir um pouco mais em literatura. E aí a Letícia me deu esse livro de aniversário e eu comecei a ler ele. E ele, logo no início, já nos mostra exatamente esse espiral de abatimento que a Julie fala aqui no início do livro. Porque a personagem principal, ela tinha muitos sonhos quando jovem, então ela era uma jovem que ela se destacava intelectualmente, ela tinha grandes conhecimentos, ela tinha grande relevância ali do ponto de vista de possibilidades que poderiam acontecer na vida dela. Só que no final das contas aquilo ficou só naquela coisa assim, tinha potencial para ser uma grande, para crescer, para se desenvolver e tal. Tem potencial, mas no final das contas aquele potencial nunca se revelou como efetivamente resultado. Eu não sei, eu ainda não li todo o livro, né, para entender as nuances disso. Tô bem no inicinho, mas no inicinho já mostra ela 15 anos depois de ter vivido aquela percepção de que ela tinha um grande potencial para estar numa condição de vida em que ela tinha perdido o gato dela que tinha morrido atropelado. Aí quando ela chegou atrasada no trabalho, ela disse pro patrão dela, olha, eu cheguei atrasada no trabalho, meu gato morreu, não tô bem. Aí ela é demitida, não por causa desse fato, mas por causa que veio se somando. Ela já trabalhava lá na loja há uns 10, 12 anos, pelo que eu me lembre. Aí ela é demitida, aí ela sai dali e vai para uma, tipo, cafeteria, aí encontra um amigo do irmão dela, e aí o amigo do irmão dela também joga um monte de coisa na cara dela, aí ela tá indo para casa e ela pensa, bom, ninguém precisa de mim, né? A única coisa que eu faço agora é pegar os remédios de um vizinho lá numa farmácia e levar para ele. Aí ela passa na frente da casa do vizinho, o vizinho diz, olha, obrigada, mas eu não preciso mais que tu me traga o remédio. Agora tem um carinha aqui do meu lado que faz isso para mim, que trabalha na farmácia. Aí nem o cara do remédio precisa dela. Então, é a espiral, né, de abatimento que é retroalimentado porque parece que tudo tá acontecendo de forma negativa na vida dela. É como, eu vejo isso como se fosse assim, tu tá entrando dentro do mar e aí uma primeira onda te derruba. E aí quando tu tá tentando levantar, vem outra onda e te derruba. Quando tu tá tentando levantar, outra onda te... E aí no final das contas tu não consegue levantar. E ela inicia discutindo exatamente isso no livro, né? Não essa história, porque como eu tô dizendo, essa história veio do livro que a Lê me deu de presente, mas o quanto muitas pessoas vivem nesse ciclo, né, de abatimento, e que esse abatimento retroalimenta coisas ruins que acontecem na vida. Como exemplo desse livro, ela perde o gato, ela é demitida, ela escuta um monte de coisa do amigo do irmão, depois o senhor já não precisa mais dela, ninguém precisa dela. E como que isso chega nesse ponto? Não é aquilo que está acontecendo naquele dia.
Aquilo ali é só resultado de uma vida, provavelmente, aí eu tenho que ler o resto do livro, mas provavelmente é o resultado de uma vida inteira de tentativas que não foram bem sucedidas por vários aspectos, ainda não sei quais são, e que vão fazendo com que ela vá se abatendo, vá confiando menos nela, vá tendo menor percepção de autoeficácia, vá tendo menor percepção de autocontrole, né? Locus de controle interno. Então ela acha que o que acontece na vida dela é muito mais pautado no contexto externo do que interno. E aí ela vai entrando naquele mundo, provavelmente isso vai gerando esse abatimento, então ela se esforça menos, porque ela acha que se esforçar já não faz mais sentido, porque não vai fazer diferença, a vida dela é um horror mesmo. E aí vai entrando nesse espiral. Quantas pessoas vivem nesse espiral? Inclusive financeiro. Exemplo de uma espiral, e aí ela mostra no livro... Ai, bati no microfone, não sei se dá pra ver assim. Ela mostra no livro exatamente um ciclo, né? Um ciclo. E aí, se nós pensarmos nesse ciclo, pode ser que, por exemplo, quem tá me olhando no YouTube, eu tô mostrando o livro. Quem tá me olhando no Spotify... Depois, se quiser pegar lá a imagem no YouTube, aparece lá na imagem. Então, o que acontece... acho que agora no Spotify também sobe o vídeo, né? Então, se não estiver dirigindo, consegue ver também. O que acontece é que aqui, ó, em cima, começa o problema, né? E depois ele vai retroalimentando. De que forma? Lá em cima, digamos que aconteça alguma coisa de emergência, né? Então, ao invés do gato, cachorro vier a falecer, que nem no exemplo desse do livro da Biblioteca da Meia-Noite, digamos que o cachorro tá ruim. A Pituca, a última vez que teve uma diarreia, que não foi só diarreia, que tinha sangue junto e tal, teve que ser internada. É uma emergência que vai me exigir um dinheiro, que me exigiu, né, na época, graças a Deus tá tudo bem com ela, mas que me exigiu um dinheiro fora do planejado, né? Então, que exige ter uma reserva para isso. Só que daí, digamos que a pessoa passe por isso, ela não tem a reserva. Aí vem a crença, mas de que adianta eu começar a pensar em guardar dinheiro? Digamos que ela recém tenha começado a guardar dinheiro. Aí ela vai olhar e dizer assim, mas de que adianta eu pensar em guardar dinheiro? Sempre acontece alguma coisa que coloca tudo que eu tinha guardado para fora. Aí, o que acontece? Ela começa a não guardar dinheiro. Então, digamos que o problema lá com o seu pet tenha dado 3 mil reais. Ela tinha 1.000 reais na reserva. Então, teve 2 mil de desembolso, além do que ela tinha na reserva. Só que daí acontece isso, e ela estava há um tempo construindo, né? E colocou esses 1.000 reais lá. Aí acontece isso e ela diz assim, de que adianta, né? Eu ter esses 1.000 reais? Agora vou gastar todos eles e não adiantou nem nada o esforço que eu tive. Aí o que acontece? Dali pra frente ela começa a não guardar aquele dinheiro. E aí nada muda, né? A percepção de nada muda. Aí se acontecer alguma outra coisa, agora ela já não tem mais nem os 1.000 reais, porque ela acha que não presta pra nada aquilo, porque sempre acontece alguma coisa. E aí isso amplifica o problema financeiro, porque daí ela vai precisar de mais capital de terceiro, dívidas. Então antes, em uma circunstância que de 3 mil ela precisou de 2, agora ela vai precisar dos 3 inteiro. E aí isso vai virando uma grande bola de neve. Então, adentrar neste espiral, né, de abatimento é muito perigoso para todas as áreas da vida, seja financeira, seja emocional, porque daí tu realmente acha que nada tem sentido, nada muda. E aí vai acontecer o que ela coloca nesse quadrado aqui, ó, que é retroalimentar diversos aspectos emocionais, abatimento, tristeza, influencia na sensação física, falta de energia, aumento de apetite, por exemplo, como eu dei o exemplo de querer doce, né? Comportamental, abandonar as metas. Por que eu vou ter metas se eu nunca consigo bater? Então eu vou abandonar minhas metas. Pensamento, nada nunca dá certo para mim, eu estou sempre tendo fracassos gigantescos. E aí isso vai tornando a vida este fracasso. E aí ela traz isso, né, como a primeira discussão do livro, que eu julgo um negócio tão importante de nós olharmos para nossa vida e pensarmos, será que eu não estou dentro deste aspiral?
E aí, o que ela sugere? Como é que tu sai desse ciclo? Bom, primeiro identifica teu estado emocional. Como é que tu tá te sentindo? Será que tu tá com esses pensamentos que nunca dá certo pra mim, eu sou um tremendo fracasso, não adianta eu me esforçar, sempre acontece alguma coisa ruim que acaba com o meu planejamento? Será que tu tá com esses pensamentos, essas emoções? Identifica e nomeia isso. E depois identifica como que isso interfere na tua vida. Nossa, olha só, por eu estar assim, eu não tô fazendo minha reserva. E aí, o que eu tô fazendo? Me colocando numa grande prisão, comprometendo minha segurança e minha liberdade, que é o tema dos nossos últimos 2 episódios, né? Inclusive, eu achei eles maravilhosos, modéstia à parte. Se você não viu, volte e veja o episódio número 100 e... Deixa eu ver qual que a gente tá. O episódio 159 e 160. Estão muito bons. E aí você começa a analisar, né? Como essa variação emocional tem impactado nas tuas escolhas. Porque pode ser que essa variação, esses pensamentos, estejam retroalimentando justamente não construir uma reserva financeira. Comprar de forma imediatista, porque o que adianta eu guardar? Eu não vou, voltando ao exemplo que eu dei no último episódio, eu vou trocar meu air fryer, porque que diferença faz? É 300, 400 reais. Eu vou trocar meu air fryer, porque guardar não faz diferença. Aí tu vai lá e troca tua air fryer. Mesmo que ela esteja funcionando. Só porque ela tá meio feinha. Porque tu acha que não faz diferença. E aí tu nunca constrói segurança financeira. Que nada tem a ver com só atender emergências. Mas que tem a ver com construir uma vida que te permita fazer escolhas. Liberdade. Então ela começa nessa discussão e eu particularmente achei muito interessante essa discussão. Obviamente eu não vou conseguir passar por todos os tópicos do livro, né? Mas eu vou trazer os que eu julgo que são bem relevantes. Um outro esquema, e o livro tem bastante esquemas, o que eu acho bem didático. Quando eu escrever o meu livro, para quem não sabe, eu tenho esta meta, mas isso é daqui a uns 5 anos, mais ou menos. Então, não fique ansioso, porque não sairá agora. Mas eu acho que essa coisa de tu colocar imagens deixa muito ilustrativo, né? E eu já tenho várias imagens na minha cabeça para a construção do meu futuro livro, que demorará. Então, não crie expectativas com ele, mas ele vai sair em algum momento. Mas aí ela traz uma outra imagem interessante que tem muito a ver com o que eu estava falando sobre esses comportamentos de enfrentamento, né? Que é estratégias disfuncionais de alívio da tristeza. Então, tem a tristeza ali no meio, e aí, aos lados, tem os comportamentos disfuncionais, esses comportamentos de enfrentamento. Tá aqui, ó, nessa imagem. E, por exemplo, um exemplo que ela dá é entorpecimento com televisão e rede social. Aí dá aquele alívio instantâneo, né? Eu não vou pensar no meu problema, porque eu tô entorpecido pela rede social. E isso dá um desligamento da vida real, né? E aí faz com que eu, ao invés de sair desta tristeza, simplesmente eu esteja me entorpecendo. E aí, no final das contas, este entorpecimento, ao invés de me aproximar daquilo que eu quero, me afasta. Então, eu acho que é importante nós percebermos isso também, não só como tu te sente, como que isso tem influenciado na tua vida, mas quais são os comportamentos que você tem utilizado de enfrentamento que por vezes não são nada funcionais. Então, tentar mapear isso é bem importante. E compreender também a forma com que o teu pensamento funciona. Será que tu não tá... E aí ela faz uma tabelinha, né? Mostrando distorções de pensamento. Então, por exemplo, existe uma distorção de pensamento que é uma super generalização. É pegar o acontecimento e usar para falar que nada funciona. Então, digamos que você não pagou todas as tuas contas e esqueceu uma conta, né? Deixou uma conta atrasar. Então eu sou um grande fracasso na gestão financeira. Não, só esqueceu uma conta. Eu mesmo esqueci uma conta esse mês. Porque nós fomos viajar e aí, quando nós voltamos, a conta era pro dia 20 era domingo, mas ela vencia
no dia, sempre quando é dia 20, que isso é o INSS da empresa, né? Quando cai no dia 20 no domingo, ela vence, diferente do imposto que vence depois, ela vence antes. Então, o que aconteceu é que eu não paguei. E aí eu paguei um microjurinhos, que é bem pequenininho, mas eu paguei um microjuros. Aí eu poderia olhar pra isso e dizer assim, nossa, eu sou um grande fracasso com dinheiro porque eu não paguei uma conta. Não, gente, eu só não paguei uma conta de INSS, tá tudo bem. Eu paguei um jurinho que tá errado, mas foi nem R$1. Não pode se repetir, principalmente com coisas que têm uns juros mais altos, mas eu não sou um grande fracasso porque eu esqueci uma única conta, sabe? Então essa supergeneralização, ela acontece com grande frequência e ela não é saudável, né? Ela não é saudável. Então, nós temos que cuidar estes entorpecimentos que muito tem a ver com as nossas armadilhas de humor. Porque eu não tô bem, eu vou buscar um caminho e às vezes o caminho que eu busco não é o melhor caminho, né? Então, nós temos que perceber que muitas vezes também, isso é uma coisa que ela trata aqui no livro, nesse início, discutindo esses aspectos, é que muitas vezes nós damos muito valor a esse tipo de pensamento. Então, eu sou um grande fracasso. Eu dou muito valor a esse tipo de pensamento. E por vezes os pensamentos que tu tem são só pensamentos. Aaron Beck falava muito sobre isso, né? Aaron Beck, o precursor da terapia cognitiva comportamental. Ele ensina muito sobre isso. Ele diz, olha, um pensamento, ele vai ser influente na tua vida na medida que tu acredita que ele é verdade. Então, quanto mais tu acreditar que um determinado pensamento é verdade, é verídico, maior o impacto dele na tua vida. Então, quanto mais tu acreditar que tu é um grande fracasso em finanças, mais isso vai se tornar verdade na tua vida. Esse impacto. Por quê? Porque daí tu vai começar a utilizar estratégias de enfrentamento para esse pensamento, que é, por exemplo, não fazer gestão financeira. Por que que eu vou fazer se não adianta fazer? E aí tu não faz. Então não tem nada a ver com... Ai, nossa, é uma premonição, digamos assim, né? Eu sabia que eu não dava conta do meu dinheiro e olha aí o que aconteceu. Não é uma grande premonição, é só uma consequência de um comportamento não feito que partiu de um pensamento que na tua cabeça era verídico. Então, se para ti realmente fazer gestão financeira não adianta, tu não vai fazer gestão financeira. Quanto mais tu acreditar nesse pensamento, menos tu vai fazer gestão financeira. Então, é importante que nós possamos olhar para esses pensamentos e entender que eles talvez não sejam verdadeiros. E confrontar esses pensamentos, né? Eles são sugestões do nosso cérebro que nós temos que validar se ela é real ou não, né? Confrontar esse pensamento. Então, isso é um outro exercício que ela coloca aqui. Confronte o teu pensamento. Ele é verdade? Porque ele pode ser só um pensamento. Entende? Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante que ela traz, e aí ela coloca uma frase, né? Que o poder de qualquer pensamento é o quanto acreditamos nele. Muito baseado nisso que o Aaron Beck já falava. Depois, lá pela parte 4 do livro, ela fala sobre como transformar dias ruins em melhores. Eu achei muito legal isso. E a primeira coisa que ela traz, por isso que eu gostei do livro, ele é muito realista, não se torture pelos dias ruins, eles vão existir. É uma enorme utopia achar que dias ruins não existem. Meu Deus, eu tô num dia ruim. Ótimo, é a vida acontecendo. Como é que a gente pode lidar melhor com esse dia? Porque é aquela velha coisa, né? Não pense num elefante branco. Óbvio que o que tu vai fazer? Pensar no elefante branco. Não pense sobre um dia ruim. Óbvio que quanto mais tu tentar bloquear os teus pensamentos ruins, mais força aquilo vai ter. E aí é aí que ela fala, né? Não sei se é exatamente aí ou em alguma outra, mas eu acho que é aqui que ela fala
sobre o fato de algumas pesquisas mostrarem que essa questão de induzir as pessoas a pensar positivo é uma grande furada, dependendo do perfil da pessoa. Ai, pense positivo, a vida é maravilhosa e tal. Aí a pessoa que tem principalmente baixa autoestima, que é o estudo que ela apresenta aqui, ela vai dizer assim, pensa positivo. Então, uma voz automática e forçada tá dizendo assim, nossa, o dia é maravilhoso, eu tô muito bem, eu sou muito linda, eu sou maravilhosa. Mas no outro lado tem o diabinho dizendo assim, que bobagem tudo isso. Tu é feia, um fracasso, pobre, não vai nada mudar na tua vida. Isso aqui não presta pra nada. Então como é que vai funcionar, entendeu? Então essa coisa de ficar, ai, pense positivo. Para quem tu tá mandando pensar positivo? Porque o que ela mostra é que esse estudo, para aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, induzir elas a pensar positivo só piora a situação. Porque eu tô jogando palavras ao vento que a pessoa não acredita naquilo. Aqueles pensamentos, eles não são a essência daquela pessoa. Portanto, é só jogar palavras ao vento, que ao serem jogadas ao vento, a pessoa pensa, nossa, mas não, eu tô pensando positivo, mas não tá adiantando de nada. Então isso, ao invés de ajudar, reforça a incapacidade dela. E aí eu acho que isso é muito interessante, assim, de ser levado em consideração, né? E aí ela termina essa parte da discussão da atenção relacionada aos dias ruins, dizendo que as emoções, elas não são inimigas nem amigas, elas só são o que são. Emoções existem, nós temos que aprender a lidar com elas, né? Ela diz também, desligue o piloto automático e desenvolva a consciência dos pensamentos, emoções e desejos. Ações e ações contribuem com uma vida melhor, no final das contas, ela quer dizer, né? Então, não fique se iludindo e no piloto automático, assim. Desliga esse piloto automático e se questione, né? Se confronte, pense, avalie o que tu sente, o que tu não sente, todas essas questões. E aí, nesse avaliar o que tu sente e o que tu não sente, uma das coisas interessantes que ela traz é nomeie o que tu tá sentindo. E aí ela traz quase uma mandala de palavras, não sei se esse seria o nome mais adequado, mas é para que tu consiga nomear várias dos teus... Eu botei bem na frente, né? Mas é para que tu consiga nomear várias das tuas emoções. Então, por exemplo, assim, ó. Me sentir ridicularizado. Isso tem a ver com humilhação, tem a ver com medo. Eu me senti triste. E essa tristeza tem a ver com o quê? Com culpa, com abandono, com despreparo, com depressão, com solidão, com entediado. Tem a ver com deprimido. E essa depressão é um sentimento de inferioridade ou é um sentimento de vazio? E aí ela vai fazendo, sabe, essas camadinhas. Por quê? Porque isso é uma outra técnica da DCC muito interessante. Nós que temos que aprender a nomear aquilo que nós sentimos. Porque por vezes nós podemos dizer assim, eu tô sentindo tal coisa. Tá, mas será que é isso mesmo que tu tá sentindo? E se é, que relação tem com a tua realidade atual? De onde vem isso? Isso é real? Ou isso é uma construção, uma ruminação, uma catastrofização da tua cabeça? E aí quando tu consegue nomear, fica muito mais claro isso, porque tu consegue questionar melhor a ti mesmo os teus próprios pensamentos, e aí regular melhor essa emoção. Então, isso é uma coisa que ela traz de forma bem interessante aqui, e que nos faz refletir, né? E aí, ao refletir sobre isso, mais pra frente, ela discute sobre o fato de que muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos, né? E aí ela diz, precisamos aprender as habilidades para lidar com a crítica e a desaprovação dos outros e de nós mesmos, né? Porque uma crítica, uma desaprovação, uma autocrítica, por vezes ela é verdadeira, por vezes não. E aí eu tenho que conseguir ir melhorando a minha percepção sobre isso. Um outro tópico que ela discute, que eu julgo que é muito interessante e que o nome que ela dá é incrível, isso é na parte 5, é o básico não é glamouroso.
E muitas vezes as pessoas esquecem de fazer o básico, porque nada glamouroso é. E na verdade, daí, comprometem qualquer outra possibilidade de uma boa vida. O que é o básico que nada tem a ver de glamour? Comer bem, dormir bem, fazer exercício físico, ter rede de apoio. Esse é o básico. Eu mostro o meu básico no Instagram. Aí, o meu básico, que nada é glamouroso, as pessoas dizem, como é que é a tua rotina? Gente, minha rotina é nada glamourosa. Eu acordo de manhã, tomo chimarrão com meu marido, tomamos um café, que é um ovo, 2 ovos, na verdade. Que agora, para eu tentar engordar um pouquinho, tem uma fatia de pão com mel, que eu faço torro ele na própria frigideira, depois do ovo, passo com melzinho, tô adicionando isso. Venho pro escritório se é dia de vir pro escritório, fico em casa se é dia de ficar em casa, trabalho, às 11 horas vou pra academia, volto pra casa, almoço, trabalho, paro de trabalhar super tarde, na maior parte das vezes, durmo, no outro dia a mesma coisa. Não tem nada de glamouroso no meu dia. Mas é uma vida que eu olho e digo assim, nossa, minha vida vale muito a pena. A minha vida é maravilhosa. Eu construí uma vida que pra mim faça sentido. Que é tempo de qualidade com meu marido, o meu trabalho é uma coisa que me entusiasma muito, então eu estudo, eu monto os podcasts, eu faço isso com muito entusiasmo. E tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô ansiosa, tem dias que eu me cobro muito, eu tenho uma autocobrança muito grande em cima de mim. Aí o que eu tenho que recorrer? A estratégias de regulação emocional, como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Então, eu acho muito legal essas discussões que ela traz, assim, né? O básico não é glamouroso. Outra coisa que ela discute muito, a motivação, né? Que não é euforia. E ela dá vários outros tópicos aqui, mas para nós não nos alongarmos, eu julgo que esse gráfico aqui, ele é bem interessante, ó. Ela traz um gráfico em que é uma roda, né? Que são 3 rodas sobrepostas. E aí ela diz que a gente tem que levar a vida da seguinte forma. Existe a zona de conforto, o miolo dessa roda. Existe a zona de aprendizado. E existe a zona de pânico. Eu não posso estar na zona de pânico. E eu não posso estar na zona de conforto. Eu preciso estar na zona de aprendizado. Então, que nós possamos nos desafiar. Sempre estar na zona de aprendizado. Que não é a zona mais confortável, mas também não é a desesperadora. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos para uma zona desesperadora, deixa eu pegar um outro gráfico que ela mostra aqui, nós perdemos desempenho, porque o estresse fica para além do que é saudável, que é esse gráfico aqui, ó. Então, eu tenho um gráfico em que aqui, ó, eu tenho um pico de estresse muito grande. Se seguir aumentando o meu estresse, que vem dessa linha aqui, quanto mais passar o meu estresse desse pico, daqui para frente eu baixo o desempenho. Então, eu preciso ter estresse para que eu tenha desempenho, porque senão eu tô na zona de conforto. Então, eu tenho que estar mais ou menos nesse pico aqui de estresse, que é o meu pico de aprendizado. Se eu tô mais para baixo, tô na zona de conforto. Se eu tô mais para frente, eu tô na zona de desespero. Nem na zona de desespero, nem na zona de conforto eu tenho bom desempenho. Eu tenho bom desempenho só lá no pico, que é a zona de aprendizado. E isso é tênue, né? É difícil a gente conseguir acertar plenamente essa zona aí. Mas é um exercício diário de nós irmos se entendendo e entendendo que também muitas vezes, ao nos colocarmos nessa zona de aprendizado e a nos desafiarmos, nós vamos cada vez mais treinando esta capacidade. E o que antes era muito desesperador deixa de ser. Antes era desesperador eu olhar meu extrato bancário, agora eu já consigo. Poxa, o que era antes uma zona de perigo, agora já não é mais. Então, nós vamos empurrando, sabe, essa barreira e vamos evoluindo. Então, que nós possamos fazer esta evolução. Porque quando nós conseguimos fazer essa evolução, nós lidamos melhor com dinheiro, vivemos melhor, sem a utopia de que existe uma vida perfeita e uma vida equilibrada. Então, a indicação desse livro e toda essa discussão que eu trouxe é porque eu vejo muito essa
essa busca por uma vida, às vezes, utópica, e ela não existe. Então, que nós possamos nutrir uma vida real, uma vida que tem seus altos e baixos, mas uma vida que possa ser vivida, né? E uma vida que não nos coloque achando que somos loucos, mas uma vida que faça com que nós aprendamos a lidar com as nossas próprias loucuras e que com isso possamos viver melhor. Então, espero que tenha te trazido bons insights toda esta discussão. Como eu sempre digo, se foi um conteúdo que te agregou, que tu acha que realmente vai fazer com que tu viva melhor no final das contas, né? Compartilhe com mais pessoas e vamos fazer com que isso chegue a cada vez mais pessoas. Lembrando também, tem na descrição aqui do vídeo um convite já, né, para a pré-inscrição da formação em Finanças Comportamentais, terceira turma, abrindo no dia 7/9. Se você já quiser deixar o seu nome ali, é só se inscrever. E também teremos um workshop sobre traços de personalidade antes da abertura. Será um prazer te receber nesse processo também. Meu muito obrigada e até sexta-feira.